Paz, igreja. A paz, igreja. Que isso? Meu Deus, respeita essa mulher assembleiana que está aqui. A paz do Senhor, igreja. Eu não estou com pressa, vocês estão com pressa? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 20. Hoje a gente vai levar umas chineladas para a glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Para quem não me conhece, porque eu acho que todo mundo aqui já me conhece, e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Já é o terceiro acampamento que eu participo junto com vocês. Mas tem gente nova aqui que eu não conheço. Eu me chamo Natália Moura. Eu congrego numa igreja chamada ATSA Brasil, Ministério de Santo Amaro, em Santo Amaro, lá em São Paulo, capital. Meu pastor se chama Galdino Júnior. Ele está ciente que eu estou aqui. É bom que todo itinerante tenha essa... Eu não sei se eu posso falar submissão, né? Mas é bom que os nossos pastores saibam porque ele abençoou, ele orou por mim, ele mandou um abraço para vocês. Eu estou muito grata e muito feliz por isso. E eu creio que hoje o Senhor Jesus vai continuar falando, amém? Eu sei que vocês tiveram uma semana cansativa, porque eu também tive, e para quem não sabe, eu sou CLT. Então, além de pregar, eu levo mais chicotada também. Então, gente, trabalhar das 9 às 18 não é fácil. Mas nós estamos aqui, então eu espero que você deixe seu cansaço lá na porta do rancho e que verdadeiramente você esteja com seu coração aberto, com seus olhos abertos. Se você trouxe caneta, se você trouxe agenda, que você possa anotar, porque hoje nós vamos aprender, amém? Eu sou pentecostal e eu gosto muito de glória a Deus e de aleluia, mas eu não sou animadora de plateia. Mas se você se sentir à vontade e puder glorificar a Deus e dar aleluia, isso é muito bom, porque não é para mim, é para o Senhor Jesus. Porque enquanto você glorifica, Ele trabalha em você, Ele trabalha na sua casa, Ele faz você ser mais parecido com Ele, enquanto você se rende a Ele, enquanto você reconhece que Ele pode e que Ele é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória, Ele movimenta as coisas no mundo espiritual, amém? A palavra halel, ela quer dizer no original adoração ou louvor. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas se eu já falei, eu peço que vocês ignorem isso e nós vamos fazer como se fosse da primeira vez. Então, nós louvamos não somente em forma de louvor, igual o Marcelo estava aqui louvando, nós louvamos também com música, né, de forma cantada, mas nós louvamos também quando tem alguém ali do outro lado da câmera fazendo o seu melhor, tem alguém ali gravando stories, fazendo o seu melhor, tem alguém orando por você, tem alguém jejuando pela sua vida, tem alguém lavando uma louça bem lavado, tem alguém fazendo o seu melhor no trabalho, tem alguém criando seus filhos da melhor forma, tem alguém orando pela sua igreja, pela sua casa. Nós louvamos quando nós fazemos aquilo bem feito. Qualquer coisa que você fizer bem feito, você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor. E nós só louvamos alguém, pastor Neto e pastora Lara, quando nós primeiro vimos algo, porque ninguém elogia alguém de graça. Então, por exemplo, eu vi a pastora Lara essa semana com uma foto bem gata, bem linda, com uma make que eu acho que foi a Gigi que fez, não sei. Foi? Eu falei, mas que gata. Eu tive que comentar naquela foto, porque ela estava linda. E ela foi esperta e postou aquela foto que estava linda, mas antes de eu elogiar, eu vi algo. Eu vi uma foto. Então, a gente só elogia quando a gente vê algo. Quero, por favor. Cadê? Oh, que bênção. Por favor, muito obrigada. Me ajuda. Eu acho que eu tenho TDAH, eu tenho um problema para me concentrar. A música vai me ajudar. Então, nós só louvamos alguém quando nós vimos algo primeiro. Por isso que nós louvamos a Jesus. Porque antes Ele fez algo por nós. Aleluia. Por isso que você está aqui cultuando a Ele, você poderia estar em qualquer lugar, você poderia estar nessa sexta-feira, você poderia estar numa casa noturna, você poderia até mesmo estar na sua casa vendo Netflix, ou você poderia pegar esse dinheiro que você investiu aqui no acampamento e fazer uma viagem para que você descansasse, para o seu
bem belo prazer, mas você está aqui louvando ao Senhor porque você reconhece que Ele fez algo por você, Gesiel. Então, você não está aqui à toa, você não está aqui porque você veio ver alguém ou porque você veio para uma reunião social, não. Você está aqui para você adorar o Rei dos Reis, aquele que fez algo por você, aquele que escreveu uma história nova, aquele que ressignificou a sua vida, aquele que quando lá fora ninguém te deu valor ou te subestimou, Ele viu algo em você que ninguém viu. Então eu gostaria, antes da gente começar a ler a palavra, que você desse a sua melhor salva de palmas. E não é para mim, não é para o pastor Neto, não é para o Marcelo, para o Gesiel, não é para a pastora Lara, não. É para Jesus. Senhor, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. E ainda que Satanás pensou que esse acampamento não fosse acontecer, que o Senhor seria envergonhado, a tua palavra diz que as tuas mãos não estão encurtadas para que o Senhor faça algo. O Senhor é poderoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te bendizemos, porque o Senhor é. Amém, igreja? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Entrarei e cearei com ele e ele... Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui o livro de Apocalipse. E a palavra apocalipse, no grego, apocalipsis, quer dizer revelar ou desvendar. É muito mais que um livro de julgamento, é muito mais que um livro difícil de interpretar. É a revelação do Cordeiro, do Cristo, que morreu um dia por nós e está agora glorificado. Apocalipse foi escrito, nós sabemos por quem, por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E logo no primeiro capítulo, Cristo se revela a ele, ele tem uma visão, e o Senhor diz para ele: olha, João, escreve 7 cartas a essas 7 igrejas. E João obedeceu e escreveu. Quando nós contemplamos as cartas às igrejas de Apocalipse, nós vemos que eram igrejas reais, literais, não é no sentido figurado, quando muitos entendem ou interpretam, não. Eram igrejas existentes da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e João escreve aquelas cartas para a igreja que tinha existência, para a igreja, para o povo de Deus. João não escreve para quem não conhecia Cristo. João não escreve com uma forma de evangelizar aquele que não conhecia Jesus. João escreve para quem estava inserido no corpo, assim como eu e você estamos inseridos. Ainda que ele escreva para a igreja daquele tempo, isso serve para nós. Porque nós vemos nas 7 igrejas coisas que se repetem, infelizmente ou felizmente, até os dias de hoje. E eu acho muito bonito porque o livro, logo no começo, diz que ele transita entre os castiçais, ou seja, ele transita entre as igrejas. Logo no começo da carta para a igreja de Éfeso, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, ou seja, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem você é, Ele te conhece na intimidade, Ele te conhece quando você está sozinho, mas Ele também te conhece no corpo. Ele te conhece quando você é no coletivo. Como que você é no coletivo? Ele sabe o que você faz para Ele e se você está fazendo com Ele. Ele sabe se você está fazendo para Ele sem Ele ou para Ele com Ele. Ele sabe tudo sobre o nosso respeito, Poli. Ele é maravilhoso. Mas a palavra diz que Ele conhece, mas Ele também transita. Ele está aqui hoje, irmãos. O Senhor está aqui hoje, transitando em nosso meio. E quando nós vemos as repreensões, as particularidades de cada igreja, e nós vamos passar por cada uma delas, e eu espero que você esteja bem atento. É engraçado porque ele tem um elogio, ou muitas vezes uma advertência para falar para aquelas igrejas, ou às vezes só o elogio, ou às vezes só a advertência, mas ele continua fazendo aquilo que nós lemos aqui, a porta e batendo.
A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso, nós temos alguns elogios. O Senhor começa, como eu disse para vocês, conheça as tuas obras. Ele reconhece aquela igreja pelo trabalho árduo, pela perseverança, pela aquela igreja não tolerar homens maus. Mas ele repreende a igreja de Éfeso para que ela volte ao primeiro amor. Às vezes nós somos pessoas justas, às vezes nós somos pessoas que faz até bem a obra do Senhor, mas nós esquecemos a paixão pelo Jesus que um dia nos resgatou. Hoje o Senhor te trouxe até aqui. Não é mais um acampamento, como eu disse, não é só um ajuntamento de pessoas, de crente, para que você saia e passe o seu ano, o seu próximo ano, o ano de 2026 de qualquer forma, ou talvez levando o evangelho bem mais ou menos. Não, o Senhor te trouxe até aqui porque Ele conhece e Ele sabe quem é você. Ele te contempla e Ele sabe que você é uma pessoa de valor, mas às vezes você esqueceu do Jesus na qual você aceitou. Hoje é noite de voltar, igreja, para o primeiro amor. Apaixone-se de novo por Jesus. Seja louco, completamente louco, alucinado pelo Cristo que te chamou. Mesmo que você tenha passado por decepções, ou mesmo que os anos tenham se passado e você tenha se acostumado em fazer uma prática, um ofício ministerial, mas hoje é noite de romper e toda barreira e toda de praticar o primeiro amor, de ser apaixonado por Ele, de reconhecer quem Ele é, de se dobrar a Ele, de fazer a boa vontade dele, não pelo mero protocolo, mas porque Ele é, que caia por terra hoje e que você se volte a Ele. Então a igreja de Éfeso, ela era uma cidade portuária e influente. Não é pela nossa influência, queridos. Às vezes a gente acha que só porque a gente é bonitinho, põe uma roupa bonitinha, arrumadinha, adornadinha, e porque a gente tem uma carinha bonitinha, é que Jesus nos ama e está suficiente. E deixa eu te dizer, é pela graça, mas não está suficiente. Porque a mania de hoje em dia é a gente dizer que não é por conta das obras, mas aquele que foi salvo, aquele que foi resgatado e reconhece e valoriza a presença de Jesus, pratica as boas obras. Se rende a Ele. Então Jesus pede para que a gente volte a esse amor e praticar as obras do início. A igreja de Esmirna, uma igreja que se localizava numa cidade chamada Esmirna, Turquia, é a única cidade que ainda pertence e existe e que tem ainda este nome. Uma igreja que era uma igreja perseguida, uma igreja que Jesus não faz nenhuma repreensão. Uma igreja que Jesus diz que conhece as aflições, conhece a pobreza dela, porque talvez ela estava inserida numa cidade que não era muito rica. Talvez você esteja inserido num ambiente, numa roda que não é muito influente. E talvez a mensagem que nós temos recebido hoje em dia é: a águia tem que andar com águia. Você tem que andar com pessoas melhores do que você, mais influentes que você. E quando nós olhamos para o evangelho da cruz, Jesus Cristo fez totalmente ao contrário. Então vamos abominar essas palavras de coach de hoje em dia, que é muito bonitinho, muito confortável, alisa bastante o nosso ego, mas não traz frutos de arrependimento para a nossa vida. Você tem que andar com quem Jesus coloca no teu caminho para andar, mesmo não sendo influente, mesmo muitas vezes sendo pobre, não tendo dinheiro para pagar o lanche, mas você tem que ser essa pessoa, esse agente de transformação para essa vida, porque às vezes a pessoa está sendo negligenciada e desprezada, mas aos olhos de Jesus, essa pessoa é rica. E a gente está dando valor para o nosso poder aquisitivo, para aquilo que a gente pode conquistar com o nosso dinheiro. Porque a gente tem a mania de pensar que prosperidade é dinheiro. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, paramos, igreja, de desprezar os pequenos. Se até hoje tinha um jovem que ninguém queria saber muito de papo, porque parece que é meio chato, que é meio esquisito,
Você vai parar de torcer o seu nariz e vai começar a ser crente de verdade, a cumprimentar, a chamar para sair, a acolher, a orar junto, a carregar as suas dores, a pegar a sua cruz. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer escolher as guerras que a gente quer entrar. Não é verdade, Marcelo? Porque hoje na moda é assim, ó, se eu fosse você, eu não orava por fulana. Por quê? Porque ali é luta, ali é guerra, ali é só Jesus, ali é grande. E aí você não ora porque você está limitando Deus e falando que Ele é menor do que as lutas da pessoa. E quando Deus te chamou para que você seja diferença na vida do outro, para que você lute as guerras do outro, e às vezes a gente não quer pegar as guerras do outro, Poli, porque é demônio demais. Irmãos, quem é Jesus perto de demônio demais? Quem é Jesus na sua vida? Ah, mas eu não estou preparada. Ah, mas eu não estou jejuando. Ah, mas eu não estou orando. Eu vou receber muita seta. Toma vergonha na sua cara que você já é adulto. Dobra o teu joelho no chão e vai orar pelo teu irmão, pela tua irmã, e vai guerrear essa guerra e vai lutar pelo fraco, sim, porque Jesus te chamou para isso. Não foi para excluir. Não foi para abandonar, não foi para rejeitar, não foi para achar que você é a última bolacha do pacote, o mais bonitinho, a mais bonitinha, a pop. Ah, ele é tão galera, ele é tão galera. Deixa eu te falar uma coisa, fica nessa história aí de galera que Jesus volta e a gente fica. Aí depois sai da igreja, Marcelo, sai da igreja, Gisele, e a gente fala assim, é uma frase tão esquisita, Satanás ele tem umas formas tão esquisitas de trabalhar e a gente ainda entra na dele. Ai, se saiu da igreja por causa do homem, nunca esteve por causa de Jesus. Quem sou eu e quem é você para dizer que alguém fraco, cansado, abatido, decepcionado, triste, saiu da igreja por causa de homem e nunca amou Jesus? Nunca amou Jesus, mas você foi lá orar? Nunca amou Jesus, mas a gente foi lá visitar? Nunca amou Jesus, mas a gente acolheu? Nunca amou Jesus, mas a gente parou de tirar sarro por conta das roupas que vestia? Nunca amou Jesus, mas quando o culto acabou, você só saiu com a sua panelinha e deixou o desprezado de lado. E talvez você não tenha se atentado que um acolhimento seu poderia mudar não somente a vida dele, mas as próximas gerações que viessem. Irmãos, o Marcelo disse aqui que não estava tudo bem. Jesus não veio hoje para passar a mão na nossa cabeça. Se fosse assim, a gente ficava em casa, a gente ouvia uma pregação online, daquelas que a gente gosta, que a gente chora, se emociona, mas não transforma caráter. Jesus hoje quer mudar o nosso caráter, quer transformar a nossa vida. E é por isso que Ele insiste, e é por isso que Ele fala. Era uma igreja que sofreria perseguições, mas Jesus encoraja a não desistir. Esmirna, continua firme, mesmo com as perseguições. Continua firme mesmo com o abandono. Continua firme mesmo com as fofocas. Continua firme mesmo com quem persegue. Continua firme mesmo com pouco recurso. Continua firme, Esmirna, porque eu estou entre vocês. Não tinha repreensão alguma. Era pobre, estava localizada numa cidade que não tinha influência, mas não tinha repreensão. Igreja de Pérgamo era sede de templos e faziam cultos pagãos. A igreja de Pérgamo era ótima, vivia ali dentro da cidade de Satanás. Por que Jesus fala isso? Porque era uma cidade totalmente idólatra, mas estava ali persistindo. Talvez você está no meio de pessoas que não combinam com a sua fé. Talvez a sua família ainda não é convertida, mas você está persistindo. Você está ali se esforçando em permanecer na presença de Deus. Você está permanecendo fiel. Mas Jesus tinha algumas repreensões. Eles simplesmente aceitavam as práticas e os ensinamentos dos nicolaítas. O que são os nicolaítas, irmã Natália? Os nicolaítas são pessoas que simplesmente faziam um misto de coisas bonitinhas e empurrava para dentro da igreja primitiva dizendo, pode, não tem nada a ver isso aqui não.
Vamos praticar. A gente pode adorar a Deus, mas a gente pode servir aos ídolos também. A gente pode adorar a Deus, mas a gente não precisa se importar com a santidade. Por que santidade? Transar antes do casamento, isso é liberado, porque se guardar até o casamento é coisa do passado. Vamos continuar com isso, porque Jesus, mesmo assim, está se agradando de nós. Ou seja, os nicolaítas traziam para dentro da igreja primitiva o sincretismo religioso, a mistura de práticas idólatras. Eles não se importavam com a santidade, eles não se importavam com as vestes limpas. Hoje o Senhor irá tirar toda a má companhia que está andando do seu lado, trazendo sincretismo, relativismo. Chega disso, dessas teorias de Satanás, que tudo pode, que não tem nada a ver, que Jesus está vendo, mas tudo bem, a gente é falho mesmo, a gente é humano mesmo, e ninguém mais está se importando com santidade. O Senhor Jesus, irmãos, não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece o mesmo para sempre. O que era pecado na época de Moisés continua sendo pecado. O que era pecado na sua época, na época da sua mãe, da sua avó, deixa eu te falar uma coisa, continua sendo pecado. Santidade não deixou de ser um pré-requisito de alguém que serve a Jesus. Então, se hoje você está com práticas sexuais ilícitas, se conserta hoje. Porque Jesus, Ele é bondoso e Ele está nos avisando. O Senhor Jesus não trouxe você aqui para que você se envergonhe, mas Ele trouxe para que você seja confrontado. Porque ninguém muda em ambientes confortáveis, irmãos. Pode parar para perceber. Quando a gente está em ambiente confortável demais, o nosso caráter não muda. A gente não muda a chave. E a estação nova de Deus também não chega. Por quê? Porque nós estamos muito bem. Nós estamos muito confortáveis. É cômodo estar em ambientes ou em práticas que não favorecem a nossa caminhada com Jesus. Mas hoje Ele está quebrando tudo isso, amém? Eu não estou mais ouvindo glória a Deus, acho que está muito pesado, mas vamos continuar. Igreja de Tiatira estava localizada numa pequena cidade comercial conhecida pelos seus tecidos. Era uma igreja ativa, mas aceitava Jezabel. Quando nós falamos de espírito de Jezabel, as pessoas acabam achando que é um demônio de uma mulher que seduz. E esse negócio de espírito de Jezabel não existe, gente. Não é bíblico. A gente não vê aqui espírito de Jezabel, um demônio chamado espírito de Jezabel. Isso aqui não existe. O que o demônio faz? Há uma influência a respeito de quem Jezabel foi e ele tenta manipular a nossa vida. E não é somente com questões sexuais. Geralmente são pessoas talentosas, pessoas que se inserem no nosso meio, mas são pessoas que manipulam um meio, uma roda, que coloca liderança contra liderança, que coloca pastor contra pastor, que traz contenda, briga e desavença, e geralmente são pessoas extremamente talentosas, mas que são pessoas que têm a mania de trazer divisão. E hoje nós não iremos fazer como Tiatira. Hoje nós não vamos tolerar divisão no nosso meio, amém? Nós não iremos tolerar. Então o Senhor Jesus repreende essa igreja por conta de imoralidade sexual, de sacrifício aos ídolos e de não se arrepender. Quando Jesus fala para que eles se arrependam, é justamente por isso. Olhar para dentro de si, ver aquilo que está errado, ver aquilo que está tolerando, que é para parar de tolerar, é para parar de passar pano e começar a se consertar e se arrepender. Porque, irmãos, uma vida com Jesus que não produz frutos de arrependimento está muito estranho. Eu viver uma vida com Deus da forma que eu, Natália, quero e só cumprir a Bíblia na parte que eu gosto, está muito estranho. Está muito estranho. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês porque o Senhor me permitiu isso e eu contei na tarde de hoje para as meninas, para a pastora Deise, para Gigi, para as meninas que a gente foi. E eu lembro de um dia que eu estava voltando do serviço e eu passei na casa de uma mulher. E na época eu namorava o filho dela e ela era da minha igreja. E ela disse assim para mim: Nath, era uma sexta-feira, vamos ali comigo? Eu falei, vamos.
Um dia antes, eu trabalhava em outro município chamado Taboão da Serra, não sei quem aqui conhece. É um município que fica perto de São Paulo, capital, e é uma cidade vizinha, só que é uma outra cidade, tem uma outra prefeitura, um outro sistema. E era bem longe da minha casa. Então eu tinha que acordar muito cedo e dormia muito tarde. Mas o Senhor sempre gostou de falar comigo nas madrugadas. E quando eu comecei a me firmar com Jesus, o Senhor começou a me dar visões. E eu começava a rejeitar porque eu estava muito cansada e eu queria dormir. E aí um dia antes eu falei assim para o Senhor Jesus, eu vi uma Bíblia na minha frente e eu ainda não pregava com muita recorrência. E essa Bíblia, eu ouvia os barulhos das páginas se movendo. E eu falava assim para Jesus, Jesus, eu sei que o Senhor quer falar comigo, mas eu tô tão cansada, hoje não. Porque às vezes a nossa sinceridade acaba ultrapassando os limites de uma vida com Deus, né? Hoje não, Jesus, por favor, hoje não. E eu lembro que o Espírito Santo falava assim para mim, você vai decorar tudo isso. Porque eu sempre tive problema para decorar. Então, eu leio uma coisa, eu esqueço. E o Senhor Jesus me garantia que eu ia decorar. Quando foi no outro dia, quando ela me chamou para ir nesse culto, que eu não sabia que era culto, cheguei na casa da vizinha e era um culto. Ali tinha uma senhora, que a gente chama de creme. E ela orou e evangelizou toda a sua vizinhança por 30 anos. E ela ganhou quase todos os seus vizinhos. Então, todos eles hoje em dia, até hoje, quando eu vou lá naquela rua, a maioria das pessoas que moram ali, hoje são cristãos, porque ela insistia e orava por eles, e jejuava e fazia culto na casa deles, mesmo que eles não fossem. Às vezes eles eram da Umbanda, mas ela falava, vamos fazer uma campanha de oração aqui na sua casa? E ela fazia. Então ela ficou 30 anos orando. E essa mulher, que era minha sogra, entre muitas aspas, ela foi uma pessoa que, depois de 30 anos, se batizou por conta da evangelização da irmã Creme. Então, quando eu entrei naquela casa, eu não conhecia os donos da casa. Hoje em dia, a mulher que é dona da casa é minha melhor amiga. Mas, quando eu entrei, ela olhou para mim e falou assim, a missionária chegou. Aí ela falou assim, nós vamos orar. E logo após, nós daremos uma oportunidade para a missionária, amém? Eu fiquei tremendo, já suando. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Qual vai ser a palavra que o Senhor vai me dar? E aí, no meio da oração, eu fechava o olho e tentava me lembrar de alguma página da Bíblia. Eu tentava me lembrar de alguma passagem e não vinha nada. E aí veio uma Bíblia aberta na minha frente, com Jeremias capítulo 18. E aí eu negligenciei, falei assim, nossa, mas eu até tirei um sarro, assim, às vezes eu fico dando risada das coisas que Deus fala. Senhor, mas Jeremias 18 é tão conhecido, eu não queria falar Jeremias 18. Por que eu não falo? Eu não me lembrava de um salmo, não, nada. Nem o 23, nem o 91, não me lembrava de nada. E aí foi Jeremias 18. Eu tive a minha oportunidade, ministrei por uns 15 minutos, porque havia uma pregadora na noite. E ok, falei, tudo bem. Pregadora pregou, teve outras oportunidades. Culto no lar a gente sabe como é que é, né? As irmãs cantam os hinos da harpa, tudo e tal. E no final, eu já estava com fome, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu queria comer. Aí eu fui avançar na torta. Quando eu fui avançar na torta, a campainha toca. Aí essa mulher que era dona da casa, a Vivian, ela se levantou e foi abrir a porta. E aí tinha uma irmã. Aí a irmã falou assim, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estava todo mundo na garagem. Paz do Senhor, tudo bem? Eu estava passando por aqui, eu vim agora da reunião de oração e Deus mandou eu vir aqui, nessa casa aqui. Aí ela já foi entrando. Ela falou assim, nossa, que bom, os irmãos já estão na comunhão, né? Vão se alimentar agora. E eu com a torta na mão, já querendo colocar na boca, já falando, meu Deus, eu quero comer. Aí ela falou assim, mas antes, eu queria pedir para fazer uma oração. Eu falei, caramba, eu quero comer. Eu não quero orar, eu quero comer. Senhor, eu tô com fome. Aí eu deixei a torta e a gente foi orar. Enquanto a gente estava orando, ela começou a falar coisas muito específicas da minha vida. E eu, com vergonha, continuei com os olhos bem fechados assim. Eu vou fingir que não é comigo, vou ficar aqui, porque ela não tá citando o nome. Então ninguém vai saber que sou eu. Tá tudo certo. Aí quando eu abro os olhos, ela tá na minha frente com o dedo apontado na minha cara. E ela disse assim pra mim, a irmã tem até boa vontade, mas é preguiçosa. Aquilo me quebrou na hora, porque Deus já estava me repreendendo na oração. Mas eu estava fingindo algo, porque eu não queria que ninguém soubesse que quando Deus me incomodava para falar comigo, eu negligenciava a voz dele. Eu não queria que ninguém soubesse que um dia antes, eu pedi para Jesus, Polly, parar de falar comigo porque eu estava com sono, porque eu estava cansada. Eu não queria que ninguém soubesse que
aquilo que eu ministrei ali de Jeremias capítulo 18, na verdade era para mim. Eu não queria que ninguém soubesse, eu estava pela performance. E a questão dessas igrejas aqui, quando a gente vê a igreja de Sardes, quando a gente vê a igreja de Laodiceia, depois a gente vai para a igreja de Filadélfia, é exatamente isso. A igreja de Laodiceia estava numa cidade influente, conhecida pelas suas roupas, conhecida pela sua medicina, mas na verdade, o Senhor Jesus só tinha repreensão naquele lugar. Ela estava numa cidade totalmente influente e rica, mas na verdade ela estava pela performance, por ela achar que estava aparentemente tudo bem, ninguém sabia do pecado que estava oculto. Tudo bem, a gente tem condições financeiras, a vida está fluindo, aqui está tudo ótimo, então Deus está se agradando de nós. Mas na verdade não era aquilo, na verdade o Senhor não estava se agradando da minha postura. E hoje o Senhor quer mudar a nossa conduta perante Ele. E naquele momento, irmãos, eu fiquei com tanta vergonha. E a gente fala, o Senhor não faz para envergonhar, mas eu fiquei com vergonha, não vergonha daquilo que aquela irmã estava falando, porque era para o meu conserto, vergonha de não praticar aquilo que eu estava ministrando, vergonha de esconder a minha preguiça, de esconder as noites que eu tinha que estar orando, que eu tinha que estar clamando, que eu tinha que estar lendo Bíblia, e eu estava fazendo outras coisas, eu estava me distraindo com aquilo que não acrescentava, com aquilo que não era eterno. Aí ela levanta, ela estava com uma saiona enorme, aí ela levanta a saiona, e ela tinha acabado de voltar de um culto de oração, ou seja, o joelho dela estava todo vermelho, estava todo, assim, dava para perceber que ela tinha passado boas horas orando. Ela bateu no joelho dela com aquela autoridade de irmã do coque mesmo, e disse assim, é isso aqui que Jesus quer de você. Da mesma forma que aquela mulher disse aquilo para mim, eu vou falar isso para vocês. Eu espero que vocês peguem, porque eu ouvi a repreensão e não achei ruim, não achei algo chato demais, não. Eu falei, realmente eu preciso me consertar, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque o Senhor não faz nada forçado. Ele bate na nossa porta e Ele continua batendo. A frase está no presente contínuo. Por quê? Porque Ele continua batendo dia após dia, dizendo, olha, se conserta, eu te amo, você é uma pessoa inteligente, mas eu quero mais de você, mas você pode mais. Olha, muda isso, muda o teu jeito de falar com as pessoas, ora, clama, jejua. Isso que o Senhor espera de nós. Então, irmãos, ela bateu no joelho dela e aí que eu falei, meu Deus, onde que eu vou enfiar a minha cara? E ela falou, irmãos, eu só vim aqui para isso. Eu só vim aqui para isso. Mas só para garantir, Érica, que isso aqui foi de Deus, para que não fique dúvidas. Para que não fique dúvidas, a palavra de hoje é Jeremias 18. Aquela mulher não estava ali, aquela mulher não me conhecia, ela não conhecia aquelas irmãs, ela não conhecia aquela casa, ela estava simplesmente voltando de um culto de oração, indo para a sua casa, e o Senhor Jesus disse, toca essa campainha, entra e dê um recado. Hoje o Senhor Jesus trouxe o Marcelo até aqui, o Gesiel, o pastor Neto, a pastora Lara, a Pólia, a pastora Deise, o pastor Marcos, sabe para quê? Para que a gente entre no prumo de novo. Porque haverá um dia que a gente não vai poder olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu não tive oportunidade, ninguém me aconselhou, ninguém falou comigo. Irmãos, acorda, para de querer ser bajulado, você é adulto, e assim como eu disse ano passado aqui, nós temos que ser filhos ruiós, filhos maduros. E ano passado eu não expliquei, mas esse ano eu vou explicar. Quando Paulo escreve a carta de Roma, Paulo usa duas terminologias no grego. Uma é teknon e outra é ruios. As duas significam filhos, Neto. Mas teknon é um filho pequeno, imaturo, Marcelo, que precisa de uma mamadeira, que precisa estar ali toda hora balançando. Vem, não é assim. Igual os filhos da Lara que a gente fica, José Henrique, vem aqui, sai daí. Paulo Davi, desce daí, Paulo. Isso é um filho teknon. É um filho que está se desenvolvendo, que o caráter está sendo formado. É por isso que o pai e a mãe chamam a atenção. É normal, gente, é coisa de criança. É normal. Se tem uma criança muito quieta, pode estranhar. Tem alguma coisa, algum problema.
Então o filho tecnon, ele é esse. Ele é aquele que ainda precisa toda hora ali, ai, mimimi, que não sei o quê, porque não sei o quê, aconteceu isso. É um filho imaturo. Mas em Romanos 8, Paulo usa uma terminologia falada ruios. O que isso quer dizer, irmã Natália? É um filho maduro. É um filho que carrega as características do seu pai, Gesiel. É um filho que sabe quem ele é. É um filho que não precisa toda hora estar ali levando chinelada, tá ali toda hora com uma mamadeirinha. Não é aquele filho que já pode comer um alimento mais sólido. É aquele filho que mergulha no sobrenatural de Jesus. Por isso que muitas vezes a gente continua no raso, porque a gente é imaturo, porque a gente é muito mimizento. E hoje o Senhor Jesus te chamou até aqui, igreja, para que nós sejamos filhos ruios, filhos maduros, que carregam a característica de seu pai. O Senhor não repreendeu essas igrejas à toa, não. O Senhor repreende quem já é crente, porque muitas vezes a gente acha que porque a gente é crente, a gente é perfeito e não precisa se consertar. Irmãos, nós precisamos nos consertar. Tem muita alma perecendo porque nós não nos posicionamos e não damos bom testemunho de quem Cristo é. Chega de brincar com o Evangelho de Cristo. Se hoje você fazia algo por performance, por hipocrisia, chega. Sabe o que quer dizer hipocrisia no original? Teatro, encenação. Tá aqui todo mundo, glória a Deus por ele. É lindo. Mas quando tá lá fora, é por ele mesmo? Eu vou para Canaã. Vai mesmo? Vai mesmo para a terra prometida? Ou você só está cantando uma letra que você já gravou? Você está adorando ou performando? Jesus fala com todas essas igrejas, e a igreja que eu mais gosto é a igreja de Filadélfia. É a última, eu prometo. É a igreja de Filadélfia, por quê? Porque ele começa dizendo assim, olha, porém uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Por quê, irmã Natália? Porque tu, Marcelo, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Marcelo, o que vier sobre a sua vida, assim diz o Senhor, que até parece com a promessa, mas que não é, você vai rejeitar. O Senhor te diz, aceite a promessa, aceite aquilo que eu tenho para você. Irmã Natália, mas é parecido. Irmã Natália, mas é mais ou menos igual. Acho que Deus ainda vai completar. O que Deus tem pra tua vida, pra tua casa, pra tua família é completo. É completo. A promessa não vai vir pela metade. A promessa não vem por propostas de homens que não têm relacionamento com Deus. A promessa vem através de gente comprometida com o Senhor. Se parece com a promessa e não é, rejeite. Mas Deus nunca vai acontecer. É Ele que faz. Porque eu digo sempre uma palavra, agora é de mim mesmo, tá? Que eu sempre falo para os jovens. Senhor não depende de ambiente geográfico favorável para levantar ninguém, Marcelo. Ele não depende de onde você mora, de onde você está alocado. Se Deus quiser te levantar, te inserir, se Deus quiser te apresentar novos países, se Deus quiser te abrir novas igrejas, Ele vai fazer, independente de onde você está inserido. Entenda isso. Se é numa igreja grande, amém. Se é numa pequena também, o Senhor irá fazer sobre a sua vida. Mas não se esqueça deste dia. Aquilo que parece com a promessa e que não é a promessa, rejeita. Rejeita, rejeita. Porque muitos olham o teu talento e falam, eu vou fazer uma proposta, não vai ter como Ele recusar. O Senhor não te chamou por conta de riqueza. Ele te supre, Rabai Komanatui. Ele supre a tua casa, Ele supre a tua família, Ele supre a tua casa. E não é por conta de proposta de homem, Marcelo. Rejeita, porque Deus quer te ver no céu. O Senhor não quer te ver no inferno. Rejeita. O Senhor cuida de ti, o Senhor cuida dos teus, o Senhor cuida da tua saúde. E o Senhor irá fazer. Não tenha medo.
porque às vezes parece que a única possibilidade é aquela proposta que nós estamos recebendo. Mas o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. E aqueles que duvidam daquilo que o Senhor tem conosco terão que reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque foi isso que ele disse para a igreja de Filadélfia. Olha, eles vão ter que reconhecer que eu vos amei. Rabai Komanai. Ah, mas é bobo, é antiquado. Deixa pensar que você não tem nada a acrescentar. Quem te chamou foi Deus. Quem te deu o dom foi Deus. Quem te imune é o Senhor. Quem te unge é o Senhor. Quem te enche é o Espírito Santo. Você não depende de mãos humanas. Você depende do Cristo que morreu por você na cruz. Irmãos, o Senhor continua batendo. Ele está na porta e continua batendo. E assim como eu disse, a frase está no presente contínuo. Ele continua batendo. Ele não é um Deus inacessível. Se alguém ouvir a minha voz, é uma condição. Porque não basta a gente ouvir Jesus batendo. Nós temos que ouvir a voz dele. Muitas pessoas sabem que Jesus está batendo. Eu preciso me consertar. Eu preciso mudar minha conduta. Eu preciso recalcular, pastor Neto, o meu caminho. Eu preciso, mas eu vou fazer isso ano que vem. O que é isso, irmã Natália? Você sabe que Jesus está batendo. Se você está falando eu preciso, é porque o Senhor está batendo. Mas hoje não é dia só de reconhecer que Ele está educadamente insistindo por você. Hoje é dia de ouvir a voz do Mestre. Ouça a voz. E abrir a porta. Quem abre a porta é você. O trinco dessa porta está do lado de dentro. Jesus não vai abrir por você. Ele quer ceiar com você. Ele quer ceiar com você. O que isso quer dizer, irmã Natália? Na cultura oriental, a ceia, ela é a refeição mais importante. Jesus não quer somente te visitar no acampamento, despertar, número 5. O Senhor Jesus quer participar da sua vida, dos momentos mais importantes. Não é uma visitação, Ele quer que você seja lugar de habitação. E é por isso que Ele insiste, amém? Se coloque de pé. Eu vou pedir a ajuda dos intercessores, do Marcelo, se ele puder louvar. Por favor. Porque nós vamos orar. Irmãos, nós sempre temos algo para mudar. Porque é para o Senhor Jesus, até o último dia da nossa vida, Ele vai aperfeiçoar a obra dele em nós. Mas aqui há um ambiente profético, um ambiente de mudança de estação. Todas as vezes que eu venho para cá, o Senhor faz algo novo. Da primeira vez, o Senhor me tirou de uma igreja de 150 membros e me colocou numa igreja de 3.000 membros e me deu a liderança de 200 jovens. E não é pelos números, mas é porque eu creio que aqui é um lugar profético. Eu creio que aqui, quando a gente se disponibiliza, abre o nosso coração, há um ambiente de mudança de estações. Mesmo que não pareça, mesmo que pareça que não vai acontecer, mas aqui é. Aí da segunda vez, o que o Senhor fez? O Senhor fez mais. O Senhor disse que começaria a abrir as portas de lugares para me receber. E eu achava isso tudo muito lindo, mas eu achava que comigo não iria acontecer, irmãos. Eu não venho de uma casa pastoral. Eu não venho de um berço evangélico, porque para mim, berço mesmo, coisa que é de berço mesmo, é só educação. Porque tem muita gente de berço evangélico que não honra o Senhor. Mas o Senhor fez, o Senhor está fazendo. Da terceira vez, o meu pastor me chamou e falou assim: Natália, você vai para Goiás? Que o Senhor te use lá. Deixa eu te falar, você vai estar na campanha aqui dos 12 dias e tem uma campanha na minha igreja que é a campanha mais importante do ano. A ATS é uma igreja reconhecida por não chamar muitos pregadores de fora, porque ela reconhece os pregadores e os pastores da casa. E são mais de 900 congregações. O sonho de todo pastor da minha igreja, Gisele, é pregar nessa campanha. Porque é uma campanha, Neto, que toda a igreja para por 12 dias e todo mundo se reúne na matriz, que é a minha igreja. Então é o sonho de todo pastor.
É o sonho de muita gente de fora. Às vezes eu encontro pessoas de fora e falam, o meu sonho é pregar na sua igreja. E aí meu pastor falou assim, você vai estar aqui na campanha? E todo ano eu participo, porque eu sou membro, participo. Eu falei, sim, pastor. Ele falou, então você vai pregar no 5º dia da campanha. E hoje o Senhor abriu muito mais as portas para mim, porque no mês de maio eu tinha pregado o dobro do que eu preguei no ano de 2024. Porque foi através dessa porta. Imagina se eu tivesse rejeitado o Poli. Imagina se eu tivesse achado que é pouca coisa, é só uma campanha de 12 dias, que negócio herege, que negócio... Não, eu aceitei de bom grado, porque eu sabia que ali havia uma oportunidade. Irmãos, tem final de semana que eu tenho que falar isso, final de semana não posso, porque é aniversário do meu sobrinho, se eu não for, meu irmão vai me matar, que não sei o quê. Porque o Senhor fez algo muito mais do que eu imaginava, e eu creio que Ele fará muito mais. Então você está dentro de um ambiente profético, de mudança de estações. Talvez tenha uma porta que precisa ser aberta, e talvez por conta da sua disponibilização, do seu quebrantamento, do seu coração disposto, o Senhor vai abrir. Talvez tenha um ambiente novo para você acessar, e a partir daqui, no ano que vem, você vai contar o testemunho e dizer, olha, eu fui para o acampamento, eu fiz esse sacrifício de poder pagar a inscrição, às vezes eu nem podia, mas o Senhor te fará pisar. Às vezes você está se formando, você quer ter uma profissão, o Senhor fará por você. É aqui. Mas antes disso, tem que ter entrega. Então nós vamos orar. E o pessoal da intercessão vai continuar orando, porque orar nunca é demais. E nós vamos entregar tudo para Cristo essa noite. Nós vamos parar de agir por performance. Nós vamos parar de agir de forma teatral. Nós vamos parar. Nós vamos ser mais sinceros com o Senhor. E eu tenho certeza que haverá transformação na nossa vida, na nossa casa e testemunho, amém? Então não ligue para o seu irmão que está do lado, porque aqui é um lugar para você se derramar e deixar o Espírito fluir. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, nós te agradecemos por esse primeiro dia de acampamento. O Senhor preparou todos esses dias. O Senhor foi que planejou todos esses dias. O Senhor usou cada um. O Senhor fez o pastor Neto jejuar por todos esses dias. O Senhor fez os pastores, a pastora Lara orar. O Senhor fez a Poli se reunir com o pessoal e fazer campanha de oração, porque o Senhor já sabia o ambiente profético e espiritual que nós iríamos acessar. Então neste momento, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso derredor. Se há alguma seta, se há alguma distração, se há algum impedimento tentando nos fazer parar e agir conforme os outros anos, isso vai cair por terra agora. Esse ano, Rabai, como a Natsuika Narabasuya, é um ano do basta, é um ano de mudança. Chega de fé falada, chega de fé fingida. Nós estaremos entregues ao Senhor, com o coração aberto ao Senhor. Pai, os nossos problemas, as nossas questões, nós sabemos que o Senhor pode fazer. Eu não sei se alguém aqui precisa de cura física, mas que nesse momento que o Senhor venha, Espírito Santo, com as tuas mãos, oh Rabai, como a Natsuika Narabasuya, e visita, Rabai, como a Nai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Enquanto nós estamos aqui, que o Senhor visite a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, que o Senhor guarde, proteja. Oh, e ele diz que todas as lágrimas ele colhe e guarda no odre dele, moça. O que isso quer dizer? Porque parece que ninguém tá vendo, né? Parece que ninguém contempla a gente, o nosso sofrimento. Mas quando o Espírito Santo faz isso, porque é o
o salmista que nos garante isso. Quando ele guarda as nossas lágrimas, colhe ela, guarda no odre dele, isso quer dizer que no tempo oportuno o Senhor irá te recompensar. Ele não esqueceu de você e todas as suas lágrimas, todo o seu choro, todo o seu pranto será recompensado por Ele. Mas Ele quer um pouquinho mais. Ele quer um pouquinho mais de entrega. Ele quer um pouquinho mais de você. E quando você ajudar alguém, não pense que você não tem nada para oferecer. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. Eu não sou ninguém. O Senhor te chamou. O Senhor te levantou. E assim como Ele fez na vida de Mardoqueu, que favoreceu o rei, que livrou o rei da morte, e um determinado dia o rei não estava conseguindo dormir, moça. E ele pede para que os seus serviçais leiam as crônicas dele mesmo, leia a história dele mesmo. E chega numa parte cujo fala de Mardoqueu, que Mardoqueu livra ele. O rei questiona os seus serviçais e diz: Marcelo, nós não fizemos nada para esse homem. A tua recompensa vem do céu, o teu esforço vem do céu. Haverá um dia que o Senhor te recompensará. Se erga, se entregue, porque Deus tem muito mais para você. Ninguém está vendo, ninguém está mirando, mas Ele te vê. O salmista diz que Ele é o nosso pastor e Ele não te falta. Eu não te conheço, mas o Deus que nós servimos te conhece bem. Senhor, entra na casa, entra na família, entra onde eu não consigo. Se há demônio, vai sair agora. Se há resistência maligna, vai bater em retirada agora. Os olhos do Senhor está descortinando. O Senhor está trazendo algo novo. Um céu, oh Rabai, como a Nassu, que Marabassuia, oh Rabai, e com Marabassuia, oh Rabassou. Aleluia, Jesus. Nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor é conosco. Nós cremos que o Senhor fará. Nós cremos que o Senhor fará. Eu não posso deixar de honrar pessoas aqui. Pastor Neto, Pastora Lara, Poliana, vem até aqui, por favor. Não sou eu, é o Senhor que me manda fazer. Eu não posso deixar de honrar vocês. Sim, com certeza. A mulher sunamita, Marcelo, ela determinado dia olha para Eliseu e diz assim: vai ali um santo homem de Deus. Por que ela fala isso, irmã Natália? Porque a conduta dele era uma conduta limpa. Não eram as palavras dele, mas ela observa e comenta com o seu esposo. E um determinado dia ela fala assim: que tal se a gente fizer um quarto com uma cama, com uma mesa, para que quando ele viesse aqui, ele pousasse. Oh, Rabai, como a Nassu. Poli, o Senhor te diz essa noite algo que você guardou aí as 7 chaves, mas hoje eu vou usar a boca da minha serva para profetizar o favor que tu me fizeste, Ramassuia. Oh mulher, o Senhor te contempla, o Senhor realiza os teus sonhos, e haverá um tempo de cântico, de canto, Rabai, como a Nassuia, Rabas. Ela não quis receber, não é porque ela não queria aquele presente, não é porque ela não queria viver aquilo, Agatha. Ela não quis receber porque tinha se passado muitos anos e a esperança dela tinha sido guardada, agavetada. Sabe quando você tranca as 7 chaves e não quer mais contar e nem falar pra ninguém porque você já se cansou de orar? É isso. Mas Eliseu não deixou de profetizar e ela disse: não brinque comigo, homem de Deus. Mas hoje o Senhor mesmo assim usa a minha vida. Eu sou falha, eu sou imperfeita, mas o Senhor irá fazer. Oh, Rabai, Kumanassu, Candarabassuia, tudo que vocês fizeram por mim, oh, Rabais, e por pessoas que muitas vezes vocês não falam, vocês
Recompensa esses jovens. Recompensa, meu Deus, esse projeto. Vai alcançar. Vai romper. Vai ser referência pra muito mais. Tentando fazer parar. Acredite, que não sou eu que digo isso. Há um talento extraordinário aqui. E o Senhor não deposita na nossa toa. Ainda que tentem barrar, Ele é o Deus que realiza. E eu quero parar. Ele aparece pra me fazer. E eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Canta aí. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu continuo a lutar. Quanto mais oprimia, mais crescia. Quanto mais tentava barrar, mais eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu continuo a lutar. Por causa de Jesus eu chego lá. Que quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Irmãos, havia um jovem Marcelo no país de Gales. Havia um jovem de 13 anos no país de Gales, chamado Evans Robert. Alguém aqui conhece? Esse jovem tinha 13 anos em 1905. Ele trabalhava numa mina de carvão. Seu pai trabalhava junto com ele. Só que o pai se acidentou e ele teve que sair da escola e assumir a provisão dentro de casa. E ficou trabalhando na mina em tempo integral. Mas ele era um jovem temente ao Senhor. O Senhor começa a dar visão. O Senhor começa a encher, Dana. O Senhor começa a dar sonhos para aquele jovem. E ele começa a entender que o Senhor queria dar 100.000 almas para ele. O que era o país de Gales? É um país minúsculo, irmãos. Eu acho que até menor do que Goiânia, menor que São Paulo. Mas ele entendeu que o Senhor queria dar 100.000 almas para ele. Ele ora dos 13 aos 26 anos. E o Senhor começa a movimentar as coisas. O Senhor coloca jovens para andar junto com ele com o mesmo propósito. Que entendem que aquele país passaria por um avivamento. E ali Evan Roberts começa na sua faculdade a orar com aqueles amigos. Começa a orar loucamente. E o Senhor começa a transformar as coisas. A história diz que tinha pessoas que iam parar na delegacia chorando, em prantos, arrependidas, pedindo para serem presas. Presas por quê, irmã Natália? Matou, roubou, fez o quê? Elas não sabiam o porquê, mas elas estavam pedindo para ser presa. Por quê? Porque elas estavam arrependidas. Avivamento não vem antes de arrependimento. Mas aquele menino entendeu que o Senhor queria mudar a história daquele país. Aquele menino, mesmo muito jovem, entendeu que o Senhor tinha um mistério com ele. E ele se posiciona e o Senhor entrega mais de 100.000 almas na mão dele. E até hoje nós ouvimos falar desse avivamento. Aquilo que aconteceu em Joel 2 aconteceu em 1905 e nós cremos que vai acontecer no Brasil. E quem sabe não começa por Anápolis. Porque quando você acha que você é pequeno demais e Deus começa a te colocar uma ousadia tamanha que você não sabe de onde está vindo, é porque você é um ganhador e uma ganhadora de almas. Aleluia. O país de Gales era conhecido pelos seus campeonatos de futebol, mas no ano de 1905 não teve o campeonato de futebol. Sabe por quê, pastor? Porque teve o ano do avivamento. Então as pessoas passavam na frente do estádio e ali tinha uma placa bem grande escrito 1905. Não houve campeonato. 1905 é o ano do avivamento. Oh, glória a Deus.
O Senhor vai começar a usar a sua vida para resgatar almas. Mesmo que você ache que você é novo demais, que você é pequeno demais, não sabe orar direito, não sabe pregar direito, não sabe falar direito, e Deus te diz essa noite: a palavra sou eu que coloco, a palavra sou eu que ponho, a unção sou eu que ponho. E assim como Evan Roberts conseguiu 100 mil almas para o Senhor Jesus, Ele vai fazer isso com você. Se posiciona. Houve uma mudança e haverá uma mudança de estações. Eu tenho um amigo que ele sempre fala da potência que é o estado de Goiás, e eu creio muito nisso, porque o Senhor me trouxe até aqui, e um dia o Senhor usou uma pastora para dizer que Ele projetaria o meu nome a partir desse estado, e eu creio nisso. Gente, eu moro em São Paulo, o tanto de igreja que tem, o tanto de pastor que tem, mas o Senhor me trouxe até aqui, porque aqui é uma potência sobrenatural do Senhor, e tem gente que não está sabendo aproveitar, e há uma oportunidade dessa janela espiritual. Aproveite o Kairos de Deus, há uma movimentação sobrenatural aqui. Então se prepara para pregar, se prepara, Agatha, se prepara que Deus vai te encher, se prepara para cantar, porque o Senhor